De olho em fim de contratos de 2 jogadores, Grêmio estuda a situação nos bastidores e uma renovação não está descartada. E também, jogador começa trabalho nos gramados e seu retorno está próximo. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, tá? Tu deixa o like, tu também te inscreve no canal, que são ajudas importantes para a gente dar sequência aqui no trabalho e mais pessoas ficarem por dentro dos conteúdos. Então tu não deixou o like, tu deixa o like, tu não é inscrito no canal, tu te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype aqui embaixo esse vídeo para o conteúdo chegar em maior número de pessoas, tá certo? Vamos lá, vamos para os assuntos, começando pela informação do Gabardo, que é a discussão interna sobre os contratos de Pavon e Amuso. Os dois jogadores têm seu contrato se encerrando no final de 2026, e se a gente for pegar o início de 2025, exatamente um ano atrás, por mais que o Amuso, recém-chegado no elenco gremista, a gente imaginava que eram dois jogadores que não teriam futuro com a camisa do Grêmio. O Pavon já tinha feito em 2024 abaixo e já tinha também feito em 2025 abaixo. Mas ele se recupera em 2026 e se reinventa, a gente pode dizer, porque ele era um ponta, jogando mais pela direita, um jogador que era mais para segundo tempo, titular não havia funcionado ainda com a camisa do Grêmio, mas vendo as necessidades, o Grêmio para lateral direito estava com deficiências, João Pedro fisicamente e o Marcos Rocha com a idade mais avançada. E o Pavon se encontrou nessa posição. Hoje ele é o titular absoluto, pelo menos até vir um lateral de ofício, ninguém discute que o Pavon é titular da posição. E se reinventou e ganhou moral com o torcedor. Hoje o Pavon é um atleta que sai aplaudido, um atleta que é parado pelos torcedores para fotos, para autógrafos e vem entregando muito. Contra o Internacional foi um dos principais jogadores da partida. Entregou demais defensivamente e ofensivamente, principalmente defensivamente. O Amuso, ele demorou para se reencontrar. Foi o Mano Menezes quem conseguiu dar um passe inicial para Francis Amuso no elenco gremista. Ele sofria fisicamente, adaptação ao país, adaptação à língua. E Mano Menezes, no principal nome, mas também Carlos Vinícius e outros atletas que principalmente chegaram ali na metade do ano passado, foram cruciais para essa reviravolta do belga com a camisa do Grêmio. E hoje é um dos principais atletas na temporada. É um atleta que mais cria chances que acontecem gols na temporada 2026 com a camisa do Grêmio, tá? São dois atletas que mudaram o patamar com a camisa do Grêmio. E vendo tudo isso, e vendo que na metade do ano já podem assinar um pré-contrato, o Grêmio já começa a se movimentar nos bastidores, a discutir nos bastidores para ver o que vai fazer com os atletas. Uma renovação não está descartada. É claro, são dois atletas que ganham bastante. A gente está falando de um Amuso que ganha na casa de 1 milhão e o Pavon que ganha na casa dos 700 mil. Tem que ver tudo isso, tem que ver também essa questão financeira, como é que vai ficar, mas o Grêmio já sim pensa nos bastidores a renovação. Movimento importante principalmente pelo Amuso. É um cara que cria bastante, um ponto esquerda que é titular absoluto do Grêmio e que vem sendo muito importante. Pavon também, mas tem que ver o todo do Pavon, né? A gente tem que ver como foi, no geral, com a camisa do Grêmio e também essa questão salarial, porque não é, de fato, um lateral direito. Pode virar? Pode, nada impede. A gente tem que exaltar o futebol do Pavon nos últimos jogos, mas tem que ver toda essa situação. Por mim, tendo uma redução salarial, eu renovo também com ele, tá? Uma opinião minha, mas depende muito da discussão interna. No entanto, o Grêmio já analisa essas situações e quer se movimentar o quanto antes, até porque, como disse, em junho, em julho, aliás, estes atletas já podem assinar um pré-contrato por conta dos seus contratos se encerrando no final de 2026, tá certo? Vamos para outro assunto, porque hoje, em imagens divulgadas pelo Grêmio, Vila Sante aparece nos gramados. O paraguaio volta a treinar no gramado. Não é ainda aquele treino com o grupo, não é o treino que define se o Vila Sante já está pronto ou não para o retorno. Ainda faltam algumas etapas, mas o retorno sim está próximo. A gente está falando do mês de abril, que era o mês base para o Vila Sante voltar a atuar com a camisa do Grêmio. Uma lesão complicada de LCA que sofreu lá no jogo contra o Atlético Mineiro, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, em um gramado sintético. O Vila Sante focou muito nessa volta, principalmente por se tratar de um ano de Copa que o Paraguai volta a disputar. O Vila Sante quer disputar a Copa.
Não é que, mesmo se não tivesse a Copa, não estaria focado. Não, não é isso. Mas é um acréscimo que faz com que o paraguaio intensifique a sua melhora e voltar a atuar o quanto antes, porque ao natural, estando 100% fisicamente, ele vai ser convocado. E vendo toda essa situação, Vila Sante, então, hoje, no início do mês de março, já volta a treinar os gramados. E é de se comemorar. Para mim, ele encaixa como uma luva no esquema do Luiz Castro, tá? Ele encaixa como uma luva, principalmente naquele tripé de volantes, jogando um pouco mais avançado, sendo aquele box-to-box que ajuda na marcação, mas também ajuda a construir. A previsão, repito, é para o mês de abril para ele retornar, tanto ele quanto o Bright White, a gente coloca nessa situação, mas tem que ter cautela. Repito, é uma lesão grave que ele sofreu, a gente tem que ter paciência, porque não é do dia para a noite que ele vai desempenhar aquele futebol que a gente foi acostumado a ver, principalmente em 2023. Mas é um jogador que, com tempo, com ritmo, ele vai entregar aquilo que se espera, principalmente no esquema do Luiz Castro, pelo menos na minha visão. Mas uma notícia muito boa, nesta quarta-feira, a Vila Sante estão voltando a treinar nos gramados, tá certo? Deixa o like, deixa tua opinião nos comentários. Tu renovaria com Pavon e Amuso? Quero saber tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.